Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Se liga aí, hoje nós teremos o Top 50. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP-TCM Auditor 2018. Texto de apoio. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza. Assertiva. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse o trecho temendo-se por se temendo. Item errado. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. A próclise é proibida em começo de oração. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Banca CESP, SEE, Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. CESP IFAM Nível Médio 2018. Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Item correto. Ainda que é conectivo concessivo. Embora é conectivo concessivo. Conclusão. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico em Inteligência 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado.
temos o clássico par. Se não isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, se não, é separado mesmo. CESP, TCM e Auditor 2018. Finge-se confundir a ordem política e a ordem natural e decreta-se imoral tudo que conteste as leis estruturais da sociedade que se quer defender. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta. Item correto. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta, pois não há restrição para a próclise no início de oração, não há restrição para a ênclise com verbo no futuro ou no particípio. Conclusão. A posição do pronome, nesse caso, é livre. CESP, BNB 2018. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos que mereçam ser mais bem avaliados. O termo, contudo, foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Item errado. Contudo, conjunção adversativa, como, mas, entretanto, porém, todavia. Porquanto equivale a porque, indica causa ou explicação. Conclusão. O termo, contudo, não foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. CESP e HBDF, cargos de nível superior 2018. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original, autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo, mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão por que poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Item errado. No contexto em tela, logo é advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve e rapidamente ia subir. Conclusão. No contexto, o vocábulo logo não introduz uma ideia de conclusão. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, IFAM, cargos de nível médio 2018. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor é que mobiliza os homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto, caso o trecho é que fosse suprimido. Item correto é que é expressão expletiva. A supressão de é que não causará erro nem mudança de sentido. Essa estranha margem de manobra é que mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra
mobiliza os homens para a ação. CESP-SEDF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. E tem errado. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, que é conjunção integrante e introduz oração substantiva, que pode ser substituída por isto. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro, isto é claro. Conclusão: a oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português tem função de sujeito, não de complemento. CESP-PF Escrivão 2018. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Item correto. Porém e entretanto são conjunções adversativas. Logo, poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro, sem mudança de sentido. Conclusão: a substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Banca CESP PRF 2019. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que" em "como é que se fazia". Item correto. "É que" é a expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase. Logo, pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Como é que se fazia? Como se fazia? Como era feito? Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação: no caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, TCE, Conhecimentos Gerais 2018. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, de que nossas vidas dependem. O termo "de que" poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto por letra A, no qual, letra B, pelo qual, letra C, cujas, letra D, dos quais, ou letra E, do qual. A alternativa correta é a letra E, que é pronome invariável e tem como referente meio ambiente. Logo, só poderíamos trocar por o qual, masculino e singular, mantendo a correção.
Banca CESP, MPU, analista 2018. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. No caso em tela, temos o pronome demonstrativo neutro, fazê-lo, fazer isso, agir para tentar evitar uma calamidade. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. CESP, PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por letra A, uma vez que, B, logo que, C, a fim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A. A locução, uma vez que, indica causa, explicação. A locução já que indica causa, explicação. Conclusão. As locuções, uma vez que e já que, são equivalentes a porque e, além disso, indicam causa, explicação. CESP, TRE, Taquigrafia 2016. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão não obstante por embora. Item correto. Não obstante é conjunção concessiva, equivale a embora. Conclusão. A substituição de não obstante por embora não traria nenhuma incorreção, porque o verbo permanece no subjuntivo, embora tenha sido. CESP, SEDF 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Nem, conjunção aditiva que soma unidades negativas, logo, soma negações. Exemplo, não corro nem emagreço. Sequer tem sentido de ao menos. Por termos uma sentença que já é negativa, é possível suprimir o nem. Não é condição obrigatória, sequer para o tipo de cultura.
preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. CESP, analista legislativo, Câmara dos Deputados 2014. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso a e-mails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse, a fadiga das senhas. A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. Item correto. A fadiga das senhas é a consequência do excesso de senhas. Observação. A oração consecutiva é classificada como oração subordinada por ser introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Ainda hoje, administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquelas de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, são encontradas em muitos rincões do nosso país. Item errado. Muito assemelham-se, erro de colocação pronominal. Muito é advérbio e atrai próclise. Observação. Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. CESP TRF 2017. As recorrentes menções a esse tema, a economia informal, refletem as dificuldades que as organizações, os indivíduos e o coletivo social vêm enfrentando para superar com as regras legais vigentes ou com os procedimentos padrão as mudanças estruturais econômicas, políticas e sociais em andamento. A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal vem enfrentando fosse substituída por tem enfrentado. Item correto. Tem enfrentado indicação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando indica ação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando é igual a tem enfrentado. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Que fique claro, não tenha nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. Item correto. A preposição para, antes de uma ação, indica o sentido de propósito na forma de uma oração subordinada adverbial final. CESP MPU 2015. Posteriormente, na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão, uma vez que, por qualquer um dos seguintes termos: porque, já que, pois, por conseguinte. Item errado. Uma vez que é conjunção causal,
Poderia ser substituída por outra conjunção causal, como porque, já que e pois. Mas não é correto substituí-la por conseguinte. Por conseguinte tem valor de conclusão. Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, escrivão, 2018. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes. Item correto. Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores. O pronome pessoal reto, ele, se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de. 10 de, mas os acidentes, 10 deles. 10 entre os acidentes que houve. Banca CESP, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. CESP-PRF 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Item correto. Em razão de é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. Banca CESP, SE Distrito Federal, 2017. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Item errado. Muito prazer. Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido, que indica quantidade vaga, sem precisão. Muito engraçadinha. Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio. Observação. O advérbio é a única classe que modifica adjetivo. Conclusão. Somente em muito engraçadinha temos muito como advérbio. CESP, PGE, Procuradoria-Geral 2019. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria ocorrida no século XX e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto
seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. Item correto. Como é uma conjunção subordinativa conformativa. Conforme é uma conjunção subordinativa conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Banca CESP, TRE, Analista 2017. Quer dizer, apesar de o uso do voto ser ancestral, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte. A expressão "com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte" exprime uma consequência. Item errado. Analisando o caso em tela, podemos entender que, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte, exprime tempo ou causa. O sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos, ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos. CESP, TCE 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público. Julgue o próximo item, relativos a aspectos linguísticos e às ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Item correto. Portanto, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Portanto e por conseguinte, por serem conjunções conclusivas, podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. CESP-SEE 2017. As críticas à extrema confiança que demos à ciência como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física, da química e das próprias ciências sociais e humanas, essa ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir. O conectivo, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. Item correto, embora é uma conjunção concessiva. Conclusão, o conectivo embora introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. CESP-TJ 2015. Nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos de atuação, o de proteção dos direitos violados, inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado, e o de prevenção da violência por meio do envolvimento da sociedade na formulação de uma política que assegure direitos e promova a paz. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. O uso do modo subjuntivo em que assegure direitos e promova a paz indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. Item correto. Pelo contexto, os dois eixos de atuação ainda não foram aplicados, ou seja, seus efeitos são ainda possibilidades e incertezas e, consequentemente, indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. Banca CESP, SEDUC Conhecimentos Básicos 2018.
Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. A expressão em cujo poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, pela expressão no qual. E tem errado. Na questão, a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual, no qual, em mais o qual, no lugar de em cujo. Cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo, pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo. Logo, haveria prejuízo. CESP, CAGE, Auditor Fiscal 2018. Estas memórias ficariam injustificavelmente incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo na companhia de minha mulher e de meus fantasmas particulares. Assinale a opção que apresenta uma forma, locução verbal do texto acima que denota uma ação, um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. Alternativa A. Tenho largado. B. Fui possuído. C. Tem. D. Haja fugido. Ou E. Narrasse. A alternativa correta é a letra A. Tenho largado. É locução do pretérito perfeito composto. Indica isto. A ação habitual que começa no passado e vai até o presente atual. CESP, EMAP, Cargos de Nível Superior 2018. O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vais, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado. Com o Juca a coisa não era assim tão simples. Caso a forma verbal fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica que a que se verifica no texto. Item errado. Seria é futuro do pretérito. Indica incerteza, possibilidade. Normalmente usado em estruturas condicionais ou hipotéticas. Caso a forma verbal fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria menos categórica que a que se verifica no texto. CESP, Agente Administrativo, MDIC 2014. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabeá ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. No trecho, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porque fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Item correto, porque é conjunção explicativas ou causais, porquanto é conjunção explicativas ou causais. Logo, podem ser substituídas uma pela outra, sem prejuízo da correção gramatical e o sentido original do texto. Banca CESP, Polícia Federal, Perito Criminal 2018. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em.
Item correto. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Não há prejuízo. Observação. Alguns verbos ou substantivos que pedem preposição de ou com, quando seguidos de uma oração, passam a utilizar a preposição em. Dificuldade em dar conta do problema. Banca CESP, STM, Analista Judiciário 2018. Aqui, neste escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão os costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o Manual do Perfeito Revisor, vade-mecum de ofício. O emprego de neste decorre da presença de vocábulo aqui, de modo que sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Item correto. O autor fala em primeira pessoa, em referência ao próprio escritório em que está o escritório próximo. Conclusão. A forma correta é neste. Observação. O pronome nesse faria referência a um escritório próximo de quem ouve. Banca CESP, TCE, Auditor 2018. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo o, em ela o é por definição, remete ao elemento letra A memória, letra B, seletiva, letra C, um funil poderoso, letra D, o que faz com que a memória se torne seletiva, ou letra E, o mundo atual. A alternativa correta é a letra B. No caso em tela, temos o como pronome demonstrativo, retomando o adjetivo seletiva. Ela o é por definição, ela é seletiva por definição. CESP-SEE 2017. O universo da comunicação vem se ampliando com maior dinamismo nos últimos anos para atender à demanda de seus usuários, nas mais diferentes situações de interatividade. Nele, estamos inseridos exercitando nossa linguagem oral e escrita, até mesmo na área digital. Por isso, necessitamos sempre assimilar novos conhecimentos e expressá-los com objetividade e competência. A substituição de por isso, por esse motivo, manteria a correção e o sentido original do texto. Item correto. Por isso, é conector de valor conclusivo. Está inserido em uma relação de causa versus consequência. Conclusão. A substituição de por isso por esse motivo manteria a correção e o sentido original do texto, onde esse motivo é a causa, a premissa para a conclusão apresentada pelo contexto. CESP, Cefaz, Auditor Fiscal 2019. A tributação, portanto, somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e de gerir a coisa pública mediante a concessão de poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. No trecho, seria comparável à usurpação ou roubo, a forma verbal seria expressa a dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida comparação.
Item errado. Seria é futuro do pretérito. Tem natureza condicional das ideias do período, ou seja, na hipótese de não emanar do Estado o poder de tributar, qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. Bancacesp, TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. CESP-PF Papiloscopista 2018. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta, se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, por não só e mas também, respectivamente. Item errado. Não só, mas também indica soma, acréscimo, correlação aditiva. Se não e ao menos indica uma ressalva, concessão, ou seja, uma limitação de possibilidades. Conclusão, a mudança de sentido. Bancacesp, DPEM 2013. Ex-presidiário condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Bancacesp, SE Distrito Federal 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e, posteriormente, com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os.
O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos. CESP, Polícia Federal, 2009. As iniciativas são louváveis, caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude e não parte da comunidade. Os benefícios não se tornarão duradouros. A respeito da organização das estruturas linguísticas do texto acima e da redação de correspondências oficiais, julgue o item subsequente. A substituição de caso pela conjunção se preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. Item errado. Caso é uma conjunção condicional. A conjunção condicional leva o verbo para o presente do subjuntivo. Exemplo: caso eu corra, caso eu prossiga. A conjunção se leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Exemplo: se eu correr, se eu cair. Conclusão: a substituição de caso pela conjunção se causaria a necessidade de alterações nessa conjugação verbal e teríamos: se a população, porém, se sentir apenas punida. Banca CESP, Cefaz 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto acima seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo porque. Item correto. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. É o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Logo, a correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas se a troca fosse feita. Ficaria assim: a democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Quer baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação? Acesse a descrição desse vídeo e clique no link e-book. Você quer ser um estudante de alta performance e conseguir os melhores resultados na carreira policial? Entre na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.